Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. É sempre uma alegria caminhar com você por esse jardim onde a dor se transforma em propósito e até as cicatrizes exalam graça. Hoje nós vamos falar de um capítulo muito especial para mim, um capítulo que nasceu de um não que mudou todo o meu destino. E se você também já recebeu uma porta fechada, um feedback duro ou uma frase que te desmontou por dentro, então fica aqui porque esse episódio é para você. Vamos caminhar juntos por esse momento. Então respira fundo e deixe o coração abrir espaço para essa história. No capítulo 3, eu conto sobre o dia em que Deus usou um não para me ensinar a florescer. Porque por muitos anos eu acreditei que o sucesso era uma equação simples: esforço, mais disciplina, mais mérito. E cresci ouvindo que quem faz tudo certo colhe o melhor. E essa crença virou quase uma religião para mim. Até que um dia, como toda ilusão bem construída, ela ruiu de vez. Tudo desmoronou em um único momento. Um feedback duro, uma frase rápida, mas forte o suficiente para quebrar a minha autoconfiança ao meio. E a frase foi: "Você não é comercial." Naquele instante, parecia uma sentença sobre quem eu era, e não apenas sobre o meu trabalho. Eu lembro de chegar em casa, fechar a porta e finalmente permitir que as lágrimas caíssem. Chorei até o ar faltar, porque não era só sobre meta, não era sobre performance, era sobre identidade, sobre valor, sobre o meu propósito. E foi ali, no chão, que eu fiz o que talvez eu tivesse que ter feito muito antes. Eu dobrei os joelhos e falei com Deus como quem fala com um pai que ainda acredita em você, mesmo quando você já não acredita. Eu confessei o meu orgulho, pedi direção, pedi força e pedi com medo que ele me conduzisse, mas só se aquilo realmente fosse a vontade dele. Os dias seguintes foram silenciosos, silenciosos por fora, mas barulhentos por dentro. Eu orava quebrada, respirava com dificuldade e sussurrava promessas entre soluços, até que algo começou a mudar, não ao redor, por dentro. Eu parei de tentar provar o meu valor e comecei a finalmente me permitir ser moldada. E ali eu aprendi uma das lições mais valiosas da minha vida. Deus não desperdiça humilhações, ele as transforma em humildade. E sabe o que aconteceu depois? Aquele não, aquele mesmo não que doeu tanto, virou o ponto exato onde Deus começou a virar a minha história. Fui efetivada no estágio. Cresci, conquistei, liderei. Mas agora com outra consciência. Nada disso veio da minha força. Veio da graça, da direção, da misericórdia. E hoje, quando eu olho para trás, eu já não vejo rejeição, eu vejo correção, vejo cuidado, vejo o amor de Deus por mim. Porque Deus não desmonta para punir, ele desmonta para reconstruir. E às vezes, o que a gente chama de rejeição, o céu chama de recomeço. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a quem aceita como filho. É o que ele nos diz em Hebreus 12, 6. E antes de encerrar, eu queria deixar uma reflexão com você. Às vezes, Deus permite que a gente seja quebrado, não para nos castigar, mas para nos despertar. Porque quando estamos inteiros demais, a gente acha que sabe o caminho, mas é no estilhaço que nasce a dependência. É no vazio que ele preenche. E é no chão que ele planta flores que jamais nasceriam em outro lugar. E se você quiser ler esse capítulo completo ou caminhar por outros textos, eu te convido a visitar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Todos os dias tem algo novo lá. Uma semente, uma flor, um sopro de esperança. E se esse episódio encontrou seu coração, te trouxe clareza, conforto ou fé, compartilha com alguém que também esteja tentando entender os nãos da vida. E obrigada. Obrigada por caminhar comigo até aqui. Obrigada por abrir espaço dentro do seu dia para ouvir essa história tão pessoal. E que Deus te conduza com amor, te corrija com mansidão e transforme cada rejeição em recomeço. Eu te espero no próximo episódio do Entre Flores e Cicatrizes.